Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo novamente o professor, doutor em Economia da Universidade Católica de Brasília, Rogério Boeri. Tudo bem? Como é que vai, Rosa? Tudo bem? Muito grata pela sua presença. Sempre um e prazer. Vamos falar de economia. É isso aí. Esse é nosso encontro semanal de economia. Eu queria, inicialmente, que você pudesse comentar conosco que nesse mês de setembro a inflação na zona do euro foi de 3%. E agora? Como é que vai ser? Será que agora o mês de outubro vai aumentar, vai diminuir? Como é que vai acontecer essa história? Existe na economia mundial, hoje pairando sobre a economia mundial, menos em alguns lugares, como nos Estados Unidos, mas mais em outros, como na China, no Brasil e na Europa, novamente a perspectiva de aceleração dos preços ou inflação. O que acontece é que muitos países estão fazendo desvalorização de suas moedas, com o intuito de obter ganhos comerciais, porque a história funciona da seguinte forma. A sua demanda interna está fraca, então para você tentar reativar a sua economia, você tem que contar cada vez mais com a demanda externa. Mas para você poder vender para o exterior, se sua moeda estiver muito valorizada, isso fica difícil você vender para o exterior. Então os países tentam ou desvalorizar suas moedas, ou pelo menos não deixar que elas se valorizem. Mas ao fazerem isso, eles correm sempre o risco de puxar um pouco de inflação. Então, você, para desvalorizar a sua moeda, para não deixar que ela se valorize, você começa a emitir mais moeda, suprir o mercado com uma oferta monetária maior. E aí você abre a porta para algum surto inflacionário. Então, o que está acontecendo na zona do euro, os números saíram relativamente fortes na zona do euro, mas é um fenômeno que está se alastrando, ainda não chegou na economia norte-americana, na economia dos Estados Unidos, mas na China, um pouco no Brasil, nós estamos ali batendo na parte superior da meta, já passamos, estamos tentando voltar para pelo menos dentro da banda da meta, mas o mundo está começando a sentir um pouco de pressão inflacionária. Professor, a gente sente que a cada dia é necessário tomar uma decisão, quer dizer, os governantes e as pessoas envolvidas na economia dos países, tomar uma decisão, às vezes a coisa já passou e tentam consertar. Como é que o senhor vê isso? Se isso é uma coisa que vai acontecer a partir de agora, se isso vai levar muito tempo, como é que é isso? Se é possível fazer algum tipo de análise sobre o assunto? Porque esse fenômeno que tão falado, tão decantado aí, que é a globalização, um dos aspectos, vamos dizer, mais intrigantes desse fenômeno é que os países cada vez mais passam a depender não só das decisões de política que eles tomam, mas de decisões de políticas que são tomadas em outros países. Então, o problema é que a globalização avançou muito rápido com os seus benefícios e seus problemas, mas a coordenação entre os países, quer dizer, já que a política que eu faço aqui influencia a Argentina, a política que a Alemanha faz influencia a Itália, os Estados Unidos, e o que a China faz influencia o resto do mundo. Então, essa globalização financeira e econômica, ela deveria ter sido acompanhada mais de perto por uma globalização, por uma coordenação global de política econômica. Então, cada vez mais isso se faz necessário, porque como as decisões são interdependentes, como a economia é interdependente, as decisões também cada vez mais são interdependentes, e o mundo só vai conseguir arrumar a casa quando as decisões forem melhor coordenadas. Seria, de repente, uma economia solidária? Uma tomada de decisão, você poderia chamar de solidária, um se preocupando com os efeitos do outro e o outro se preocupando com os efeitos que aquelas decisões
vão ter sobre os demais. Então, você poderia ter uma coordenação econômica mais solidária, não tem por que não usar esse termo, mas é porque, por exemplo, hoje em dia, o ministro Manteiga falou alguns meses atrás, e a coisa está se mostrando realmente verdadeira, nós temos uma espécie de guerra cambial hoje em dia. Os Estados Unidos, essa semana, anunciou mais uma rodada de quantitative easing, que é uma injeção de moeda no mercado. Há algumas semanas atrás, a Suíça anunciou, com todos os pingos nos is, todas as tremas nos us, que eles gostam, que não vai deixar o franco suíço se valorizar mais. Isso quer dizer, vou emitir dinheiro o quanto for necessário para que E no Brasil, a gente parece estar entrando também nesse aspecto. Quer dizer, nós também estamos afrouxando a taxa de juros, e isso vai levar a uma certa desvalorização do real em relação às outras moedas. Então, isso é o contrário do que deveria estar acontecendo. Porque aí é cada um querendo passar a perna no outro, no bom sentido, vamos dizer, mas é um jogo onde todos vão ficar pior do que no começo. Isso por falta de coordenação. Quer dizer, aquele que desvalorizar primeiro tem um ganho comercial primeiro, mas logo depois os outros também começam a desvalorizar suas moedas. Ao fim e ao cabo, o que nós temos é que ninguém vai ter os ganhos comerciais, porque todo mundo desvalorizou suas moedas, e vamos ter um pouco mais de inflação. Isso é típico de uma economia com baixa coordenação, baixa solidariedade decisória. Bom, esse tumulto econômico é uma coisa de curto prazo ou de longo prazo? Eu acho que os efeitos vão ser sentidos mais profundamente no médio e no longo prazo. No curto prazo, o que você faz é quando você geralmente você é aplaudido quando você desvaloriza a sua moeda, aí você dá um boom nas suas exportações, porque desvalorizando a moeda, os exportadores ficam mais competitivos no exterior, e aí aumenta o emprego a curto prazo, mas os outros países começam a fazer também. Uhum. E aí no longo prazo, o que vai restar é um mundo mais inflacionado, e aqueles ganhos comerciais você vai devolver, porque quando os outros países começarem a desvalorizar as moedas deles, eles é que vão ter os ganhos em cima de você. Então, ao final e ao cabo, é como se você estivesse num estádio de futebol e alguém se levantasse para assistir o jogo. Quando ele se levanta, todos se levantam. Aí todos vão ter uma visão tão ruim quanto tinham quando estavam sentados, só que agora todos estão mais desconfortáveis e estão em pé. Uhum. Então, quer dizer, faltando coordenação, você não consegue o seu objetivo inicial e você piora em algum outro aspecto. Como nesse caso, eu acho que o mundo a médio prazo e a longo prazo está correndo para um surto inflacionário. Bom, a presidente Dilma, a semana passada, na reunião da ONU, ela disse que o problema não era econômico, e sim político. Como é que você vê isso, professor? Eu compreendo o que a presidente falou e até acho que ela tem uma boa dose de razão, porque essa coordenação, você precisa coordenar politicamente. Não tem economista que dê jeito nesse tipo de coordenação. São os líderes das nações sentarem, tomarem decisões conjuntas e implementarem essas decisões em seus respectivos países. Não é falar uma coisa e fazer outra. Para isso, obviamente, precisa de força política e de autoridade política para se fazer. Então, eu acredito que boa parte dos problemas mundiais que nós estamos sofrendo e vamos sofrer nos próximos anos são derivados de uma crise política mesmo. Quer dizer, você não consegue fazer a coordenação econômica necessária para tirar o mundo desse problema. E você não consegue porque você não tem elementos políticos ainda que permitam que essa coordenação se materialize. Quer dizer, não há uma compreensão de que se conversar e todo mundo implementar uma política,
pública econômica para o país ou para o mundo, é que a gente vai achar uma solução. Eu gosto de usar uma outra analogia. Uhum. Se você tem uma fila, ela é boa porque organiza, coordena os esforços das pessoas que querem ser atendidas ou sei lá o quê. Agora, se você tem uma fila e alguém consegue furar a fila, essa pessoa que furou, ela fica ainda melhor que as outras. O problema é que quando todo mundo quiser furar a fila acaba. E todo o benefício vai embora. Então, quando um país desvaloriza a sua moeda, ele obtém um benefício de curto prazo à custa dos outros. Só que se todos eles começarem a fazer isso, é como se todo mundo estivesse querendo furar a fila ao mesmo tempo. No final das contas, todos saem prejudicados. Então, como é que você evita isso? Aí tem que ter coordenação política. Eu acho que está realmente faltando, por uma série de questões que eu não sou especialista. O mundo hoje em dia, as lideranças políticas do mundo colocaram os pés pelas mãos não só no aspecto econômico, mas em outros aspectos. É difícil você confiar em lideranças políticas quando tem tantas guerras, etc. Eu não sou especialista no assunto, mas que está faltando uma coordenação nesse nível mundial, está. Bom, ok, professor, obrigada pela sua presença. E é isso aí, meus internautas. Agradeço a audiência e te agradeço, professor, porque realmente a gente começa a entender um pouco melhor essa nossa economia, que eu sei que está bem conturbada, como você mesmo colocou. Não existe economista no mundo que possa prever nada mais, né? Resolver essa situação. Essa situação. Obrigado a você, Rosa. Obrigada.